Meus amados irmãos, se nós considerarmos a nossa existência, desde o momento em que fomos gerados até o atingimento da eternidade e a sua concepção, nós vamos notar, descobrir que a nossa vida física é como um grão de areia, considerando toda a eternidade. E é durante esse período que nós definimos como e onde vamos passar toda a eternidade. E é por isso que a verdadeira sabedoria, segundo a Bíblia, é reconhecer exatamente a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque quando isso acontece, nós permitimos que o próprio Deus age em nossa vida de tal maneira a promover as transformações necessárias de nos justificar e de nos regenerar de meras criaturas em filhos dele. E nisto sim repousa, sedimenta toda a sabedoria, porque com esse ato, com esse compromisso, com esse propósito, nós estaremos construindo uma eternidade de vida feliz, de vida comunitária com o próprio Deus. E é interessante ainda nós observarmos que a palavra, especialmente o texto que acabamos de compartilhar, nos remete a esclarecimentos extremamente importantes quanto à compreensão dessas verdades. A Bíblia nos alarga os olhos de tal maneira que podemos enxergar de um modo inequívoco, de um modo absolutamente claro, completamente límpido, essas verdades espirituais que constituem fundamentos da nossa fé. O texto começa, Paulo chamando a atenção da igreja de Corinto no que diz respeito ao seu comportamento faccioso. Faltava uma verdadeira comunhão no contexto daquela igreja. E Paulo reprova isso, remetendo inclusive a um raciocínio de que tal comportamento demonstrava exatamente falta de sabedoria, porque o corpo de Cristo é um corpo perfeito e deve ser buscado essa perfeição a todo momento, a todo custo, a todo propósito. E ele coloca que a nível humano não constitui nenhum benefício, não traz nenhum benefício fundamentar-se a esperança em homens. E é por isso que não podemos de maneira nenhuma sedimentar a nossa fé em homens. E nesse contexto estarão excluídos todos os chamados santos, eleitos por alguém ou indicados por alguém, porque a verdadeira sabedoria insere-se na certeza de que Cristo precisa ser a exclusividade de nossa vida, da nossa fé, do nosso propósito, do nosso desejo, da nossa busca. A filosofia tem por todo o tempo buscado a sabedoria, e tantos foram os grandes filósofos citados até os nossos dias: Aristóteles, Sócrates, Platão, os de maiores referências, mas toda a história e nos nossos dias ainda continua surgindo filósofos e alguém preocupado com filosofia, e não quer dizer que não deva fazer filosofia, mas se a filosofia estiver causando algum arranhão na sua fé, larga a filosofia, porque senão você vai para o inferno com ela tudo, como foram Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e tantos outros. Porque a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus como Senhor. Diz o necio, diz o tolo, diz o imbecil em seu coração: não há Deus.
E se qualquer coisa do conhecimento humano estiver se remetendo à sua vida, meu amado irmão, para esse abismo, fuja enquanto é tempo. Porque a palavra de Deus é imovedora e imutável. Os pensadores gregos viviam a buscar a sabedoria e nunca encontraram. Porque buscaram aonde ela não estava. Não buscavam na verdadeira fonte, que é Jesus. E aí a gente pode lembrar do episódio de Paulo em Atenas, na reunião dos sábios. E quando Paulo começa o seu discurso, e a princípio procurando expressar de tal maneira que não fosse rejeitado de imediato, dizendo inclusive de que eles eram religiosos, porque tinham encontrado vários altares e vários deuses. Mas a conclusão é que a religiosidade não constitui verdadeiramente sabedoria de ninguém. Não é pelo fato de ser religioso que alguém sabe. Paulo continua isso e diz: no altar do Deus que vocês não conhecem, que a sabedoria humana não indica, repousa a verdadeira sabedoria, que é o altar do Deus desconhecido. Eles não conheciam. Dizem que Rui Barbosa, no seu leito de morte, nas suas últimas oportunidades de comunicação, foi indagado por alguém qual que era a sua maior tristeza. Se ele morresse, qual era a sua maior tristeza? E ele disse: de não saber nada, infelizmente, apesar de toda a sua capacidade intelectual, todo o seu conhecimento jurídico, não conhecia Deus. E conhecer, eu não estou me referindo à informação, mas sim à experiência pessoal. Não conhecer Deus deve constituir a maior tristeza da morte de alguém, porque este alguém, essa pessoa, estará fadada a uma eternidade afastado da comunhão do Criador. A sabedoria consiste em reconhecer a soberania de Deus. Tiago, no capítulo 3, nos versos 14 e 15, nos traz essa lição de um modo bem didático, bem fácil de compreensão. Tiago 3, 14 e 15 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terreno, não é espiritual, mas é demoníaco. E a sabedoria do homem, afastado de Deus, longe de Deus, é demoníaco. A sabedoria consiste em reconhecer a soberania de Deus e segui-la. Capítulo 4, verso 7 do livro de Gênesis, nos diz o seguinte: Deus conversando com Caim, antes dele cometer o primeiro homicídio na face da terra: o pecado jaz à sua porta, mas contra ele você deve prevalecer. Meu amado, minha irmã, o pecado jaz à sua porta, mas contra ele você deve prevalecer. Não dê espaço para Satanás, porque ele é astuto. Não dê lugar a Satanás, porque ele pode te levar à bancarrota. Ser sábio é entender que o pecado, a porta, não pode em nenhum momento adentrar aos nossos arraiais, ao interior do nosso coração, à nossa compreensão intelectual, aos nossos desejos, aos
Não destrua a sua família, não destrua a sua eternidade.